Hoje, como eu disse, é domingo de Pentecostes. A igreja cristã celebra há 2000 anos esse domingo, essa data especial, esse dia tão marcante. E aí a gente passa por um tempo no calendário litúrgico chamado de Pentecostes. E a gente aproveita essa época do ano para lembrar do papel do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Na igreja hoje, onde a gente tem, num mundo tão polarizado que a gente vive, parece que falar do Espírito Santo é coisa de pentecostal. E aí tem, a gente tem os extremos em todo lugar. Tem uns Instagrams por aí, não sei se já viu um perfil, se você não viu, não entra. Um perfil que chama Crente Aranha, você não procura esse perfil. Você vai ver cada loucura, o pessoal surtado, assim, você vai falar, meu Deus. E aí a gente fala, nossa, né, quem é mais batista, mais presbiteriano, mais histórico, vai falar, rapaz, isso aí é o Espírito Santo, isso aí é chacota, isso aí é bagunça. E parece que a gente, por não ser pentecostal, a gente não pode falar do Espírito Santo. Parece que é errado falar do Espírito Santo. Meus irmãos, a realidade do Espírito é uma promessa cumprida na vida da nova aliança. E eu quero que a gente aproveite, como eu falei no início dessa celebração, esse tempo, para a gente clamar a Deus pela presença do Espírito na nossa vida. É impossível nós vivermos a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. O Dr. Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores do século XX, eu já falo muito dele aqui, né? Era o pregador preferido do Tim Keller. Aí eu falo, se o meu pregador preferido tinha um pregador preferido, ele também é meu pregador preferido por tabela, né? E o Dr. Martin Lloyd Jones era um homem reformado, assim, extremamente conservador nas suas inglês, né? Um lord inglês, trabalhou como médico para a família real. Então você imagina a educação desse homem, ele era um lord, né? E ele tem um livro, já mais para o final da sua vida, é uma série de pregações que virou um livro, onde ele fala sobre o poder do Espírito Santo. Os reformados não gostam muito desse livro, porque ele fala muito do poder do Espírito Santo, aí eles ficam, e o Lloyd Jones é uma estátua reformada, né? E ele fala claramente todas as mensagens. Se tudo o que nós temos do Espírito é isso que a gente vê na vida da igreja, alguma coisa está errada. Ou Jesus mentiu, ou as Escrituras estão mentindo em Atos, ou nós estamos vivendo muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. É óbvio que Jesus não mentiu, é óbvio que as Escrituras não mentem, então a única alternativa que fica para nós é que muitas vezes nós estamos vivendo abaixo daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus prometeu para a sua igreja. Tem muita gente que tenta, e aí eu não vou entrar nesses argumentos, né, de continuismo, cessacionismo, mas tem muita gente que tenta dar um nó hermenêutico de interpretação nessa questão e dizer, não, sabe o que é? É porque os milagres e a presença do Espírito foi diminuindo. Ela começa muito forte na igreja primitiva e depois ela vai diminuindo e nunca mais foi igual. Quase como a gente dizer, olha, eu estou tentando, mas não tem, eu estou fazendo o máximo possível. Meus irmãos, eu não acredito nisso. Nenhum lugar das Escrituras diz que o Espírito ia ser dado e ia ser diminuído. Nenhum lugar das Escrituras, Jesus fala assim, ó, eu vou derramar agora, mas à medida que o tempo for passando, eu vou diminuindo o poder do Espírito. Tem esse texto na Escritura? Não tem. Se não tem, eu não invento isso. Eu acho que isso é para justificar um pouco, justamente essa realidade que nós vivemos, uma vida muito secularizada, uma vida muito normalizada, uma vida muito sem o poder do Espírito. A gente fala do Espírito, mas a gente vive aquém daquilo que Deus tem para mim e daquilo que Deus tem para você. Então, essa nossa nova série, que vai ser em junho e julho, vai, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre como, ela chama Inflamados, como o Espírito nos forma em um mundo em desconstrução. E eu quero falar cada semana, eu vou pregar, o Gui vai pregar, a gente vai falar cada semana também de temas da nossa sociedade, temas atuais da nossa sociedade, como o Espírito Santo nos capacita a trabalhar e vencer e lidar com essas questões que nos afrontam todos os dias. Essa semana, não sei se os irmãos acompanharam, saiu o censo mais recente. Tem um amigo meu querido amigo Vitor Fontana, que disse assim, gente, aprendam com Davi, censo é pecado, esquece esse censo. Mas, falando sério, né, havia um otimismo muito grande por parte de algumas lideranças evangélicas de que o número de evangélicos atingiria talvez 30% da população brasileira. Alguns falavam, os mais otimistas, mas esse bem otimista, falavam em 35%. E os dados deram que nós atingimos 25%. Ou seja, 1/4 da população, é muito, tá, gente? É muito, mas o crescimento evangélico diminuiu, o ritmo de crescimento, a gente estava crescendo mais, do último censo para esse agora, nós crescemos, mas crescemos menos,
O número de católicos continua caindo. No outro censo era 75%, depois bateu 60 e tantos por cento, e agora bateu 56,7%, 57% da população. Eu tenho alguns amigos padres, recebi um WhatsApp de um deles falando: irmãos, precisamos tomar cuidado, a coisa está feia. Mais ou menos isso que ele estava falando. Porque os católicos também acendeu uma luz para eles, porque também está caindo. O fato é que lá nesse censo, fala que o número de pessoas que têm outras religiões, as religiões afro aumentaram um pouquinho, mas o número de outras religiões, de pessoas talvez que são espirituais, mas não professam uma religião, também aumentou muito. Aumentou bastante. E eu tenho certeza que você e eu conhecemos gente, no nosso prédio, no nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa família, gente que se diz espiritualizada, não usa nem a palavra religiosa, mas não professa nenhuma crença real. Você pergunta: o que você crê? A pessoa meio que crê em tudo. Você fala: Jesus é legal. Eu escuto música de louvor, eu escuto música, a pessoa chora, ela escuta lá uma Cassiane, aí ela chora, ela escuta, mas de repente ela escuta também uma outra coisa, nada a ver, e ela fala: que coisa, ela acende uma vela, aí ela faz meditação, ela vai numa cachoeira buscar uma energia, ela fica deitada no sol lá para fazer fotossíntese espiritual, e com protetor solar, por favor. E aí tá, esse é um fato na nossa realidade. As pessoas estão em busca de uma espiritualidade. A gente precisa reconhecer que a igreja evangélica muitas vezes não ajuda as pessoas a quererem a fé evangélica, né? A gente passa umas vergonhas por aí que você tem que falar: Jesus tem misericórdia. Por que o senhor não queimou esse aí, não levou esse aí, né? Que a gente passa umas vergonhas. As pessoas estão em busca de uma resposta. É engraçado que os sociólogos antigamente juravam que quando chegasse nessa época da nossa história, a religião teria quase nenhum poder. As pessoas já teriam se libertado da religião. E a gente vê o contrário, as pessoas estão buscando cada vez mais uma espiritualidade, uma transcendência, não com o nome de religião, não uma placa de igreja, não, mas as pessoas estão em busca de uma espiritualidade, de algo que fale para elas: olha, você vai viver, você tem algo além de você. Tem algo além da sua... Sabe por quê? Porque a nossa vida é muito triste, gente. A gente lida com desgraça o tempo inteiro. A gente está aqui hoje, a gente não sabe se tem um arrastão amanhã e a nossa vida foi embora, se vai ser atropelado, se levou um tiro. Infelizmente, a gente lida com isso todos os dias. Todos os dias. E as pessoas precisam crer que há algo mais. Então, a gente vive nessa cultura onde as pessoas estão buscando essa espiritualidade on demand. A pessoa cria a espiritualidade dela. Se ela gosta de Jesus, ela gosta, ela escolhe que parte de Jesus ela gosta. Tem gente, né? É a famosa, é a versão do século XXI da caixinha de promessa. Só tem coisa boa. É só aquele que fala assim: oi, meu lindo. Você sabe quem que é esse, né? Oi, minha linda. Você sabe quem prega isso, né? Prega é uma palavra forte, né? Quem dá uma palestra sobre esse Jesus bacana, legal. Mas a pessoa também escuta ensinamentos sobre Buda e ela acha isso muito legal. Eu já falei aqui, tem uma série que fez muito sucesso esse ano, chamada The White Lotus. E passou a terceira, é sempre uma temporada num resort, é uma semana de hóspedes riquíssimos num resort de alto padrão. E nesse ano, nessa temporada, foi na Tailândia. E uma das famílias, é uma família riquíssima de um cara que trabalha no mercado financeiro e que ele quebrou um monte de gente, mas ninguém sabe, a família dele não sabe. E aí chega nesse resort, e aí eles falam assim: olha, aqui a gente recomenda que vocês deem o celular para a gente, vocês ficam uma semana aqui desconectados. E ele fala: vamos dar o nosso celular, porque ele não quer que a família descubra que ele afundou a família, que ele faliu a família e faliu todos os clientes dele. E aí a filha que fez eles irem para a Tailândia, porque a filha, mimada, rica, estudou nas melhores escolas dos Estados Unidos, ela resolveu que ela quer tirar um ano sabático num mosteiro da Tailândia. E a mãe, que é uma socialite peruana, está desesperada. Fala: minha filha, você não pode ficar aqui nesse resort. Você já viu como é que esses caras... Eles são pobres, ela fala. Eles são pobres, eles andam sem roupa, eles não comem nada, eles dormem no chão. E ela fica desesperada com tudo aquilo. E ela fala assim: então vamos fazer o seguinte, nós vamos dormir uma noite lá. Nós vamos sair aqui do resort 5 estrelas, vamos dormir uma noite lá, e se você quiser, você pode ficar aqui. E pior, eu tinha certeza que a menina ia querer, e pior que a mãe estava certa. Desculpa o spoiler, a mãe estava certa. A menina passa uma noite lá e fala: ai,
é muito para mim, não vou aguentar, eu quero voltar para os Estados Unidos, quero voltar para a minha vida. Sabe por quê? Porque o povo de hoje, a geração de hoje, acha lindo é maravilhoso meditação, nossa, como é lindo esse perdão, olha esse evangelho que lindo, olha esse Jesus que maravilhoso. Quando você fala o que está envolvido no custo dessas coisas, as pessoas não querem. Tudo que causa um pouco de comprometimento, as pessoas não querem. Então, o Pentecostes nos lembra, primeira coisa, que a espiritualidade verdadeira, ela não nasce de dentro para fora, mas ela nasce do alto para dentro. Vamos ler o texto juntos? Pode passar para mim, Mateus, por favor, o slide? A nossa mensagem de hoje chama Pentecostes, pode passar isso. O Espírito prometido e derramado, é a nossa mensagem número 1. Nós vamos ler o texto de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional o capítulo inteiro. Do 1 ao 21. Não é inteiro não, inteiro é até do 1 ao 21. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, eu amo esses de repentes, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressasse. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os outros 11 apóstolos, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam-me com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E o último versículo aqui que nós vamos ler: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui, amém. Meus irmãos, a primeira coisa, o Espírito Santo, de novo eu vou falar, o Pentecostes nos mostra que a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro poder, ele não nasce de dentro para fora. A nossa cultura diz: olhe para dentro de você, procure dentro de você, veja quem você quer ser. Esses dias eu estava vendo uma série que vai sair, uma notícia, e aí estava dizendo, conheça os personagens. E aí estava lá, fulano de tal. E aí estava uma menininha, criança, e estava dizendo, o nome dela é tal, mas ela prefere ser chamada de tal. Graças a Deus ainda era do mesmo gênero, mas ela quer ser chamada de tal. E aí eu vi um comentário assim, mas a criança tem um nome, escolhe o outro para ser chamado? Porque hoje é assim, qual que é o nome que você quer ter? Qual é o gênero que você quer ter? Quem é você? Olha para dentro de você. E eu acho que o resultado da nossa sociedade tem provado para todo mundo que olhar para dentro não responde nada. Não tem sido uma boa solução. Parece que as pessoas estão mais perdidas do que nunca. Parece que as pessoas estão mais solitárias do que nunca. Parece que as pessoas estão mais confusas do que nunca. Então, olhar para dentro não tem sido uma boa alternativa. Porque antigamente, no mundo antigo, as pessoas não tinham uma escolha assim, não existia isso, quem você quer ser. Você era quem você nasceu para ser.
a família que você nasceu, o local onde você nasceu, a profissão dos seus pais. Não tinha muito, você teria a profissão da sua família. Você seguiria o que a sua família faz, você seria o que aquele lugar era. Você não tem essa coisa, vou migrar, vou para outro lugar, vou mudar de país, vou mudar de... Não existia isso. Você nasceu ali e você vai ser aquilo que as pessoas esperam que você seja. Claro, tem o temperamento de cada um, tem toda a história de cada um, mas você vai seguir o contexto do lugar onde você nasceu, do momento em que você nasceu, da família em que você nasceu. Essa invenção de você pode ser o que você quiser é uma coisa muito recente. E, de novo, parece que está cada vez pior. Parece que o mundo de lá para cá piorou. Parece que a gente está mais perdido. Então, o Pentecostes nos lembra que o verdadeiro poder, a verdadeira identidade, ele não vem de dentro para fora. Ele vem do alto para dentro. Ele vem de Deus para nós. E esse texto tem algumas coisas maravilhosas, né? Primeiro, o Espírito Santo ele vem como um cumprimento de uma promessa. Uma promessa que tinha sido feita no Antigo Testamento várias vezes pelos profetas. O texto que a gente começou a celebração de Atos 1, Jesus fala, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí os discípulos perguntam para ele, olha, eles foram na aula de teologia, eles não faltaram na escola dominical, eles sabiam a lição. Eles falam, é esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Sabe por quê? Porque eles sabiam que os profetas, Jeremias, Isaías, os profetas menores, tinham prometido que quando o Espírito fosse derramado, era quando Deus iria restaurar o reino, iria estabelecer o seu reino. Só que na cabeça dos judeus era assim, Deus ia mandar um Messias, um ser humano, um guerreiro, que ia destruir os inimigos de Israel. Israel ia ser colocado agora livre de toda a opressão. Nesse momento, o próprio Deus viria e desceria à terra, iria governar a partir de Jerusalém, a partir de Israel. E esse Deus iria derramar sobre toda a carne o seu espírito. Numa manifestação clara do seu poder. Por quê? Porque o Espírito no Antigo Testamento ele era derramado sobre pessoas específicas. Davi, quando foi ungido para ser rei, ele recebeu o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito nunca se apartou dele. Saul recebeu o Espírito, mas o Espírito foi tirado dele, pelos pecados de Saul. Os profetas tinham o Espírito, os reis tinham o Espírito, os sacerdotes tinham o Espírito, mas eram para tarefas específicas, para momentos específicos. O Espírito não era derramado sobre todo o povo de Deus. E a promessa é que quando Deus viesse habitar no meio do seu povo, que o reino de Deus fosse estabelecido, que os inimigos fossem derrotados, o Espírito agora seria derramado sobre todo o povo de Deus. Então quando Jesus diz, olha, vocês serão cheios do Espírito, eles falam, então agora chegou o final. E aí Jesus, eu falo sempre isso, né? Jesus mostra para os discípulos que o final chegou. O derramamento do Espírito é uma prova de que nós já estamos nos tempos do fim. Nós já estamos nos chamados últimos dias. Só que Jesus diz, esses últimos dias vão demorar um pouquinho mais do que vocês estão imaginando. Esse final não é um evento único, esse final é um processo. O que George Led, o teólogo, chama de já e ainda não. O final já chegou, o fim já chegou, nós já estamos no último capítulo. Só que esse último capítulo é um pouquinho longo. Esse último capítulo ele tem um pouquinho mais de tempo, ele vai durar um pouquinho mais. Mas o Espírito já foi derramado sobre vocês. Nós já vivemos a era do Espírito, meus irmãos. O Espírito é o cumprimento, o derramamento do Espírito já é o cumprimento de uma promessa que Israel aguardou e que nós já vivemos. A gente não sabe o que é ser igreja sem o Espírito Santo. Você e eu nunca vivemos um dia da nossa vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. A gente não tem noção, sabe por quê? Porque é impossível ser crente sem o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos na chamada era do Espírito. Eu me lembro que eu cresci numa igreja metodista com muitas influências da teologia dispensacionalista, né, da escatologia, que é a ideia do deixados para trás, do arrebatamento, dos últimos dias. E sempre ficava uma ideia que é o seguinte, o Espírito foi derramado lá na igreja primitiva, mas no finalzinho dos tempos o Espírito Santo vai ser derramado muito fortemente. E se dizia muitas vezes, literalmente, vocês vão viver o maior avivamento de todos antes da volta de Jesus, porque depois o Espírito vai arrebatar a igreja e vai sair da terra. Aí eu ficava pensando, e hoje eu olho para isso, eu não acredito mais nessa teologia, esse é um outro papo para outro dia.
E eu fico pensando, os coitados que teoricamente já vão ficar na grande tribulação na cabeça desse pessoal, e ainda vão ficar sem o Espírito Santo. Você está maluco, né? Que loucura é essa? Meus irmãos, preste atenção. E aí ficava uma ideia de que o Espírito Santo tinha sido esquecido. Eu ouvi isso literalmente de vários professores, de vários líderes. Olha, o Espírito ficou muitos anos esquecido, séculos. E ele foi redescoberto no século XIX, no século XX, pelo movimento pentecostal. E eu falava assim, o século XX é o século do Espírito Santo. E hoje você olha para a história da igreja, quanto mais eu estudo a história da igreja, meus irmãos, o Espírito Santo nunca ficou esquecido e nunca ficou apagado. Em todas as eras, em todos os anos, em todos os momentos, Deus levantou pessoas cheias do Espírito, lugares cheios do Espírito, lugares de avivamento, de manifestação da graça de Deus, entre todos os povos, em todos os lugares da terra. Teve momentos que o norte da África foi cheio do Espírito, teve lugares que a Ásia, perto da Europa, foi cheia do Espírito, depois a Europa foi cheia do Espírito, os Estados Unidos foram cheios do Espírito, a América do Sul foi cheia do Espírito. Ao longo da história, homens e mulheres sempre falaram do Espírito e foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque a igreja vive na era do Espírito, é impossível a igreja sem o Espírito. Então o Espírito é uma promessa que nos foi dada, e às vezes a gente não desfruta dessa promessa. Eu me lembro sempre de uma ilustração que o pastor Márcio Valadão contou uma vez, 20 anos atrás, que é como se a gente estivesse num cruzeiro, e você ganhou a passagem, e quando te deram a passagem, não te falaram nada, só falaram, vai lá no cruzeiro, e aí tem um banquete lá, 24 horas, você não pega nada que você fala, já estou aqui de graça, se eu pegar aqui, vão me botar para fora, não vou botar nada. E no último dia da viagem, você descobre que aquele banquete estava incluído na tua passagem. E você passou a viagem inteira. Ô, Vitor, isso não dá para nós, né? Isso não dá para gordo, isso aí é uma coisa impensável. Primeira coisa que a gente faz, às vezes é gordo só na cabeça. Você fala assim, está incluído aqui, o que eu posso comer, o que pode acontecer? Você não tira a dúvida. Mas às vezes a gente vive assim na igreja, meus irmãos. O Espírito já nos foi dado, o Espírito faz parte da nossa vida, e a gente fica, não vou abusar, porque vai que ele, lembra que eu estou aqui, me bota para fora, então eu vou ficar quietinho. Não, o Espírito é parte garantida da nossa experiência, da nossa vida, e a gente se contenta em viver sem o Espírito Santo, como se a gente não precisasse do Espírito Santo de Deus. Então, o Pentecostes é o cumprimento do Espírito que vem do alto. E eu amo essas expressões. De repente. De repente. Eles estavam lá em obediência. E de repente. Você sabe que todos os avivamentos na história, a história dos avivamentos é apaixonante. Todos os avivamentos da história. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Nenhum avivamento começou com alguém famoso, importante, chique, grande. Os avivamentos começam geralmente com as pessoas mais esquecidas, mais obscurecidas da sociedade, gente que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém dá importância, e aí sempre tem um de repente. Estava lá, foi um culto normal, de repente, pum! Nos anos 60, tem um filme na HBO Max, chamado Jesus Revolution, que conta essa história, nos anos 70. De repente, tinha um bando de hippie lá querendo sexo, drogas e rock and roll. E de repente, alguns desses hippies falaram, eu quero Jesus. E bateram na porta de um pastor. E um desses caras falou, eu quero que o senhor me fale sobre Jesus. E eu quero que o senhor fale sobre Jesus para o meu povo. E de repente, aquele grupo virou 10, de repente eram 100, de repente eram 1000, de repente eram 20 mil. E a história conta que mais de 100 mil jovens hippies aceitaram Jesus e tiveram suas vidas transformadas por um de repente. De repente, tinham 2.000 batismos no Oceano Pacífico, porque eles não tinham lugar para batizar as pessoas, eles batizavam na praia. 2.000 pessoas. De repente. Tinha um culto de gente pobre, de pretos, com alguns brancos, de gente marginalizada na periferia, e de repente, essas pessoas foram visitadas pelo Espírito Santo de Deus, e de repente começa o maior movimento da história da igreja, que é a igreja pentecostal. De repente, Deus visita, de repente, Deus faz. Mas é na nossa obediência, é na nossa fidelidade, é nos dias ordinários, nos dias comuns. A gente não sabe, a gente não programa. Teve um evento no Brasil, há uns tempos atrás, que vai ter de novo. E a minha crítica a esse grande evento nos estádios, era que o slogan desse evento era, Brasil, chegou a tua hora.
E eu falava assim, gente, mas como assim chegou a tua hora? Vocês marcaram o avivamento no relógio? Deu uma coincidência, assim, os organizadores do evento sabiam o dia que Deus ia derramar o avivamento no Brasil. Ele falou, Brasil, chegou a tua hora. E para ironia das ironias, fizeram esse evento. E um mês depois, estava todo mundo trancado dentro de casa, pandemia mundial. E aí eu até falei, se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que quem é o dono do calendário é Deus, não somos nós. Quem marca, você pode fazer o evento mais bonito que for, mas você não pode falar, o avivamento vai chegar nesse dia, nessa hora. Não existe isso. É de repente. E é interessante, né, que essa promessa vem com línguas de fogo. Provavelmente houve uma manifestação física, visível desse fogo. E o fogo lembra do fogo que desceu no Sinai, que envolveu o monte, onde foi dada a lei, a antiga aliança. E agora esse mesmo fogo de Deus está dizendo, agora é uma nova aliança, é um novo tempo, é uma nova forma. Eu falei só com Moisés. Lá no Sinai era, fala para o povo não chegar perto. Nem os animais podem tocar nem no pé do monte. Ninguém se aproxime, ninguém chegue perto, para que Deus não os consuma. E agora essas línguas de fogo são dadas a todos. Aqui é a primeira manifestação do que a gente chama de sacerdócio universal de todos os santos. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Na igreja de Jesus nós temos o mesmo acesso, nós somos todos iguais. A gente está celebrando o dia do pastor, e o pastor não é nada mais especial do que... O pastor só tem mais trabalho, às vezes, para organizar a igreja. Diante de Deus, nós somos completamente iguais. Você não precisa de mim, você não precisa do Gui, você não precisa de pastor nenhum, para te ligar a Deus, para te levar a Deus, para ungir você. A gente pode orar junto, a gente pode clamar junto, mas o nosso status de filho, nosso status espiritual diante de Deus é o mesmo. Todos nós recebemos o mesmo poder, o mesmo Espírito, a mesma presença de Deus. E essa promessa se manifesta com sinais visíveis e audíveis. Tem um som, vem um barulho, né, uma turbina, vem um fogo, o mesmo fogo que a gente cantou, né? É que a sarça pegou fogo. Aquele fogo de Êxodo capítulo 3. O fogo de Êxodo capítulo 19. A coluna de fogo no deserto. Agora é o fogo que cai na cabeça dos salvos, dos remidos, do povo de Deus. E de repente vem línguas estranhas. E aí aqui a gente já acha que são o que a gente chama na teologia de glossolalia, a chamada, o labachúria, né? o reteté. Esses dias eu fui brincar com esse negócio, falei um labachê lá em casa, aí o Nicolas, labachê? Quem é labachê? Aí eu falei, não, filho, labachê não é ninguém. Aí hoje ele até falou, papai, você é o labachê? E rapaz, o menino fica ligado, é antenado. Provavelmente aqui não são línguas estranhas, no sentido que a gente usa. Provavelmente aqui são outros idiomas conhecidos. Como diz o grande pregador, missiólogo, teólogo Ronaldo Lidório, o texto não deixa claro se o milagre é na boca de quem falou ou no ouvido de quem ouviu. Porque dá para entender as duas coisas. As pessoas estavam falando na língua delas e os outros estavam ouvindo em outra língua. Ou elas estavam falando em outra língua que elas não sabiam falar. O fato é que houve um milagre. E tinham judeus, ou prosélitos, né, ou pessoas não judias que se converteram ao judaísmo, que estavam em Jerusalém há 50 dias, desde a Páscoa até o Pentecostes, porque elas não voltavam para casa, era muito longe. Então elas ficavam esses dias para celebrar as duas festas, e de repente elas começam a ouvir, a falar das maravilhas de Deus no idioma delas. Aqui os teólogos dizem que é a reversão de Babel. Em Babel Deus confunde as línguas, porque algo estava sendo feito que era para a glória humana e não para a glória de Deus. Então Deus espalha, e no Pentecostes Deus unifica, não tem mais barreira. É Deus fazendo algo de novo, unindo o povo para fazer algo para a sua glória, construindo algo para o seu louvor. Então o mesmo Deus que desceu no Sinai com fogo e temor, agora desce não para habitar uma montanha, agora Deus desce para habitar dentro de cada um dos seus filhos. Isso é maravilhoso, né, gente? Segunda coisa que a gente vê aqui, o Espírito derramado transforma o medo em testemunho. Eles estavam trancados, com as portas fechadas, com as janelas fechadas. Por quê? Porque eles estavam com medo de ser hostilizados pelas autoridades. Nós temos que lembrar que isso aqui é exatamente depois de toda a confusão da morte, ressurreição e dos dias que Jesus estava ali ressurreto. O ambiente estava agitado. As pessoas que mataram Jesus continuavam ali. As autoridades que mandaram crucificar Jesus continuavam ali. Então, o ato deles se reunirem era um ato subversivo, perigoso.
Eles estavam trancados. E Jesus falou: espera aqui, então vamos esperar, tranca tudo, fecha tudo, vamos ficar aqui dentro. Vocês estão com medo? Não, a gente só é precavido. A gente só está com medo do Covid. Vamos ficar aqui todo mundo, sem aglomeração, todo mundo aqui dentro, orando. E é interessante que a figura dos discípulos antes do Pentecostes é o quê? Você diria, Pedro era corajoso ou medroso? Pô, um baita medroso. O único ato de coragem que Pedro teve na cena da morte e da ressurreição de Jesus foi um ato errado, que ele cortou a orelha do soldado. E Jesus falou para ele: você está maluco? Peraí, deixa eu colar sua orelha de novo. Depois foi medo, covardia. Aí você fala, foi só Pedro? Não, todos. Porque Pedro ainda estava lá para contar a história, os outros nem lá estavam para aparecer no retrato. E de repente, esses homens agora que estavam morrendo de medo, de repente estão pregando em praça pública, diante de todo mundo. Aí você fala, o que aconteceu? Que transformação foi essa? O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo é capaz, meus irmãos, quando ele é derramado sobre nós, ele transforma todo medo numa coragem que a gente não sabe de onde vem. Eu amo testemunhos de pessoas, e talvez você tenha isso na sua vida, eu certamente tenho, de momentos na sua vida que você fala, eu não sei de onde me veio uma coragem, mas de repente eu estava falando um negócio que eu nem sei por que eu estava falando. Eu confrontei a pessoa, eu não sabia nem por que eu estava confrontando. Eu já vi gente que foi assaltada e uma senhora de oração, assim, de muita oração, mas velhinha mesmo, estava sendo assaltada, ela falou, em nome de Jesus, você não vai me roubar, e é isso que eu te digo ainda, hein? Você vai aceitar Jesus, vai entregar sua vida para Jesus, vai devolver tudo que você roubou. E o ladrão fez o quê? Devolveu, não roubou, pediu perdão, fez uma oração com ela e foi embora. Aí você fala, de onde vem coragem? É uma coragem que Deus dá, é uma ousadia que Deus dá. Eu conheço gente que é franzino, pequenininho, tímido, e de repente, quando vai falar das coisas de Deus, essa pessoa é tomada de uma ousadia, de uma coragem. E aí você fala, de onde vem tanta coragem? De onde vem tanta ousadia? A gente tem na Bíblia vários desses exemplos, né? Você vê Elias, o profeta, a gente fala, nossa, Elias ia ser um cara assim, Meu irmão, Elias era medroso, porque ele foi lá, matou os profetas, desceu fogo do céu, queimou gente, matou e tal. Quando ele percebeu, ele falou, estou lascado, fugiu, saiu correndo, fugiu. Ele tinha tanto medo de Jezabel, que ele fugiu 40 dias. Você pensa que demônio que era essa mulher? Ele falou, vou fugir 40 dias dessa mulher. Ele correu 40 dias de medo. Jeremias era um homem medroso, melancólico, quase que um depressivo. E Deus enchia esse homem de poder e ele falava e declarava as coisas com ousadia. O Pedrão medroso, estabanado, de repente se torna um homem cheio de Deus, cheio de ousadia. O cara que fugiu diante das empregadas, agora diante dos chefes, das autoridades, ele fala, eu não vou parar de pregar, se quiser que me mate, se quiser que me prenda, mas eu vou continuar pregando. Que transformação é essa? Só o Espírito Santo que transforma medo em testemunho. A boca que não se abria para nada, de repente começa a se abrir, as pessoas começam a falar, o que eu estou ouvindo as maravilhas de Deus? Meus irmãos, a gente precisa dessa ousadia. Não para ser inconveniente, com sabedoria, para a gente pregar com ousadia, testemunhar com ousadia as maravilhas de Deus. Aqui, né, Deus ligou um Google Tradutor universal e as pessoas começaram a ouvir e sabiam que de repente tudo estava funcionando, está tudo... como é que chama aquele aplicativo lá, de línguas agora, que está famoso? Duolingo, né? Ligou um Duolingo espiritual lá, as pessoas saíram falando. E sabe de uma coisa, meus irmãos? O dom, é interessante, né, que as pessoas recebem o som, o fogo, o poder, começam a falar. E talvez se fosse alguns de nós, a gente falaria, que gostoso isso aqui, vamos fazer um culto, vamos ficar aqui, não abre a porta não. Mas o poder não é para a gente ficar fechado. O poder de Deus vem para que a gente saia dos lugares, para que a gente vá em direção ao perdido, para que a gente alcance os que precisam. Igreja que fica só no, que poder gostoso, que unção gostosa, que presença gostosa, não é igreja. O poder de Deus necessariamente nos leva em direção ao perdido. Necessariamente nos leva em direção àqueles que precisam. Isso é algo que tem me incomodado, tenho falado isso com o Gui, tenho falado com outras pessoas.
A gente precisa, como igreja, ter tempo de oração por pessoas que não conhecem Jesus. É muito legal quando um crente que está desigrejado, uma pessoa... É muito bom, é muito bacana. Mas uma igreja que não alcança perdidos é uma igreja que não está cumprindo o seu papel 100%. Gente que está aí desesperada precisando de Jesus. Gente que está precisando ser alcançada pelo Evangelho. Gente que precisa ser alcançada pela Boa Nova. E nós precisamos de autoridade. Nós precisamos de ousadia. Eu não sei você, mas eu tenho pedido a Deus me dar ousadia para obedecer, para fazer, para cumprir. A gente às vezes se esquece, a gente vive num evangelho muito gourmet, e a gente esquece da vida real, sabe? Eu já contei, acho que uma vez aqui, vou contar de novo. Uma vez eu estava em Moçambique, em 2019, e eu estava ouvindo uma pregadora chamada Heidi Baker, que quem conhece a Heidi, olha, eu já vi muita gente maluca. Eu convivo nos círculos pentecostais há muitos anos. Eu já vi gente do reteté. Mas a Heidi, ela é uma PhD em reteté. Ela é chamada nas conferências mais malucas e ela é a mais maluca dos malucos. Mas ela é uma mulher, uma norte-americana, uma californiana que largou tudo e foi morar em Moçambique. Ela é loira, branca, loirinha. Uma senhora já, morando em Moçambique. Você imagina como ela se destacou. Uma americana. E essa mulher mora lá e é respeitada e trabalha lá e ama aquele povo ama ela. E ela estava pregando e eu estava lá com todo o meu conhecimento teológico, falando, ai, que sermão, cadê o ponto 1, cadê o ponto 2, cadê o... E de repente ela contou uma história, ela falou, está vendo essa senhora aqui? Aí todo mundo olhou para essa senhora. Ela falou, essa mulher era uma feiticeira na ilha tal aqui perto. Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha uma cobra, uma serpente viva, enrolada no pescoço. Não era um colar, era uma serpente enrolada no pescoço. Aí você fala, nossa, será que existe isso? Meu irmão, estou falando de Moçambique, estou falando... A 10 quilômetros de onde a gente estava, tinham muçulmanos cortando o pescoço de pessoas. Na fronteira com a Tanzânia, que eles chamam de Tanzania. É essa a vida que as pessoas têm lá. Aí ela falou, eu cheguei lá, e eu comecei a pregar o Evangelho de Jesus. E quando eu orei com essa mulher, as serpentes pularam do pescoço dela, caíram no chão e pegaram fogo. Aí eu já estava assim, né? É tão bom quando o nosso evangelho gourmet é confrontado com o evangelho real da vida das pessoas. Aí ela falou, e essa mulher tinha lepra em todos os seus braços. Aí você já faz assim, né? Ela falou, o Espírito Santo falou para mim, Heidi, beija o braço dela. Aí eu já baixei a cabeça e falei, meu Deus, ela não fez isso, Senhor, não deixa ela fazer isso, pelo amor de Deus, o Senhor está brincando. Aí ela falou que ela orou e falou, Senhor, eu não vou fazer isso. O Espírito Santo falou para ela, você vai beijar o braço dessa mulher. Ela falou que fechou o olho e foi e beijou o braço dessa mulher. E ela falou, irmãos, eu nunca orei tanto na minha vida para abrir o olho, aquele braço está curado. E quando eu abri o olho, o braço dela estava igualzinho. Ela falou, nós fomos embora. Ela falou, só fui orando, pensando, Senhor, não deixa eu me contaminar. Voltei lá 3 meses depois, e aquela mulher continuava leprosa. O Espírito Santo falou, agora você vai beijar o outro braço dela. E aí ela pegou, chamou a mulher na frente, falou, mama, não sei o que lá, chamou. E falou, olha essa mulher, levanta os seus braços. E a mulher fez assim com a mão, e ela estava completamente curada. Ela falou, essa mulher hoje é uma pastora, uma evangelista, na ilha onde ela mora. Ela dirige um culto, ela prega a palavra de Deus, e ela tem levado dezenas e centenas de pessoas a conhecerem Jesus. E eu nunca senti tanta vergonha na minha vida do evangelho chinfrim que a gente vive. Meus irmãos, o poder de Deus é isso, as pessoas estão endemoniadas, as pessoas estão possessas, as pessoas estão presas na miséria, as pessoas estão presas no engano, as pessoas estão precisando desesperadamente de Deus, e falta coragem e ousadia da igreja para testemunhar com poder, o poder de Deus verdadeiro. É disso que nós precisamos, de vida real, de gente sendo curada, de gente sendo transformada, da gente ter coragem de orar pelas pessoas, da gente ter coragem de desafiar e falar, eu creio num Deus que faz milagres, eu creio num Deus que é poderoso. Será que o Espírito Santo desaprendeu a fazer milagre? Chegamos a tal ponto que a gente foi numa conferência uma vez teológica que falava sobre milagres. Um colega meu, pastor, falou assim, muito legal isso, teológico, mas milagre acontece quando? Eu falei, meu amigo, o tempo inteiro. Como acontece quando? A gente desacostumou. O tempo já começou, Deus já deu
para nós o Espírito Santo para todos, para jovens, velhos, homens, mulheres, servos, livres. É para todos. É o cumprimento da nova era, essa terceira coisa. Pedro diz, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias derramarei. Pedro está dizendo, meus irmãos, está vendo esse capítulo que a gente está vivendo agora? De repente virou, a gente está nos últimos dias. Agora nós chegamos, é a promessa. E esse Espírito não é derramado sobre uns, é derramado sobre todos. Os velhos sonharão, os jovens terão visões, homens, mulheres. O reino de Deus é lindo, meus irmãos, porque o reino de Deus é para todos. O lugar mais inclusivo, hoje a bandeira da inclusão é uma coisa tão importante, e ela é importante, o reino de Deus é para todos, todos têm acesso. Deus usa crianças, Deus usa idosos, Deus usa pessoas que sabem ler, pessoas que têm PhD e gente que nunca viu o alfabeto na vida. Deus usa todos. Deus quer nos usar, o Evangelho é para todos. Então, meus irmãos, o que nós vemos cumprido em Atos capítulo 2 é o início de algo prometido há séculos. O novo tempo começou, a nova criação chegou, os últimos dias foram inaugurados. A gente não está mais na espera, agora chegou. Sabe quando você liga naquele telemarketing maldito, que fala, você é o 35º, tem um episódio de Friends que a Phoebe quer resolver alguma coisa numa loja lá, e ela fica ligando, e ela fica o episódio inteiro, não era celular, era telefone fixo, e ela não pode comer, não pode sair, não pode fazer nada, porque ela está na fila de espera, e ela fica dias na fila de espera lá. Você será atendido, não desligue. E a gente está lá naquela fila de espera que não chega nunca. Esses dias eu tive que ligar lá no INSS, meu amigo. Quando falaram minha posição na fila, eu falei, está amarrado, em nome de Jesus. Eu vou aposentar e não chegou minha fila aqui ainda. A espera acabou. O tempo de Deus chegou. Só que a gente vive como se a gente ainda estivesse esperando. A gente vive como se a gente estivesse ainda carregando, loading. Atos 2 não é um momento, ai que lindo que foi, olha que bacana, não. Atos 2 é o momento do cumprimento da promessa, e essa promessa continua real para nós. A gente hoje não precisa viver na expectativa, a gente precisa viver na responsabilidade de quem Deus é e daquilo que Ele faz. Eu queria que você fechasse seus olhos, queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Meus irmãos, a gente vive numa cultura que a gente ama sentir as coisas. A gente vive numa cultura que a gente ama ter experiência. De preferência que seja uma experiência instagramável, que a gente possa publicar, que a gente possa ganhar likes com ela. Mas o Espírito Santo, ele não foi derramado para me fazer sentir algo, para me dar um choque, para me dar um arrepio, para me fazer chorar. Embora todas essas coisas talvez possam acontecer. Mas o Espírito Santo veio para nos dar uma missão. Eu e você somos chamados para sermos testemunhas da nova criação, aonde Ele quer nos levar. Eu e você somos chamados para sermos inflamados, o fogo que queima, não se apaga. O fogo que queima, ele não acaba. Se o fogo tem acabado, o problema não é o fogo, o problema somos nós. Porque o fogo do Espírito, ele não se acaba, ele não se apaga.